Meus irmãos, nós vamos dar início ao culto desta noite, buscando nos colocar na presença do nosso Deus, em atitude de reverência, em atitude de culto. Não é porque nós estamos em casa que a atitude não é a mesma. Nós estaremos adorando o mesmo Deus, que merece toda a nossa reverência. Então, nesse instante, nós vamos buscar o Senhor em oração. Oremos. Deus eterno, na tua santa presença, Pai, estamos aqui reunidos para te oferecer culto. Sabedores, ó Deus, que não é por nossos méritos, mas pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, que nos permite nos achegar a ti, que nos permite nos aproximar, ó Deus, diante do Santo dos Santos. Obrigado, Santo Deus, porque tu tens nos abençoado, que tu tens nos guardado, tens nos protegido debaixo dos teus cuidados. Abençoe esse momento de culto, que a palavra pregada, Senhor Deus, atinja os corações daqueles que não te conhecem ainda, e que seja esse um momento, ó Pai, de reflexão, de oportunidade para as pessoas, ó Deus, que buscam Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador, e tu busque, Senhor Deus, a cada um deles, colocando-os debaixo da tua mão poderosa, e que o Espírito Santo, Senhor Deus, tome posse desta vida, consagrando-a, santificando-o cada vez mais. Faça o mesmo conosco, ó Deus, nos edificando através da tua palavra e nos tornando, ó Deus, cada vez mais dignos de vivermos diante da tua santa presença em Cristo Jesus, o teu Filho amado. Perdoa, Deus, o nosso pecado e esteja conosco em Jesus Cristo. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto que nós vamos ler agora, que servirá de base para a nossa meditação nesta noite, está registrado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, lá no capítulo 5, do versículo 15, 16 e 17. Efésios, capítulo 5, do 15 ao 17. Que nos diz assim a sua palavra. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Meus irmãos, nós vamos meditar nessa noite sobre o tempo. Os irmãos sabem muito bem que o tempo foi criado para o homem, para o ser humano na terra, né? Que no céu não há tempo. No céu não tem amanhecer, escurecer, envelhecer. Mas aqui para nós, isso é uma realidade. E a palavra de Deus nos ensina que Deus determinou um tempo para cada um de nós. E nós sabemos disso. E hoje nós vamos meditar a respeito de sermos o mordomo do tempo. Deus, quando criou o tempo, ele permite-nos administrar a nossa vida através desse tempo. O que você está fazendo com o seu tempo? O que estamos fazendo com o tempo que o Senhor Deus nos deu? O que o Senhor Deus nos dá? O tempo que Ele não deu. Tem um começo e tem um fim. Por isso a instrução da palavra de Deus é remir o tempo. E nós vamos meditar sobre a mordomia do tempo. Nós somos mordomos do tempo. Já no começo, Jesus Cristo disse certa vez aos seus discípulos: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Ficai de sobreaviso e vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo da volta dele.
Meus irmãos, administrar bem o tempo, tá? É uma responsabilidade nossa, porque nós sabemos que o tempo passa. Vários poetas escreveram sobre o tempo, né? E que de fato o tempo é algo que a Bíblia dedica alguns textos, né? Tempo para tudo debaixo do sol. Lembra lá de Eclesiastes 3? E também o Senhor Deus nos 10 mandamentos tirou um dia, tirou um tempo para estarmos na presença do Senhor Deus, para edificar as nossas vidas. Um tempo que Deus quer para Ele, um tempo que Ele quer para Ele, mas que na realidade é para cada um de nós sairmos edificados, meditarmos, recarregar a bateria, estar a sós com Deus, viver de acordo com a soberana vontade dEle, aprendendo a respeito da palavra. Um dia da semana o Senhor Deus quer que nós estejamos sempre diante dEle. E esse dia é o que nós estamos aqui hoje, vivendo Ele. Nós vamos começar, meus irmãos, com o primeiro ponto a respeito do tempo. Porque a palavra de Deus aqui nos ensina a termos prudência. Porque o tempo está passando, o tempo passa, o tempo acaba. Os irmãos vão me desculpar, mas de vez em quando estou com um pigarro na garganta. Então, meus irmãos, nós temos algo que nos traz a meditar nesse momento, que é prudência. Como você está vivendo o seu tempo? Como que nós estamos passando esse tempo? Tem alguns que estão passando o tempo da vida dele vivendo despreocupadamente, achando que o tempo não acaba. Não é verdade? Mas ele acaba. Quantas pessoas, meus irmãos, estão sempre deixando para amanhã o que tem que ser feito hoje? Esse é um ditado. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. A forma como nós estamos lidando com aquilo que é de mais precioso para a vida cristã, né? E que nós temos que separar esse tempo para Deus, que na realidade nem é para Ele, é para a nossa pessoa, é para a nossa edificação pessoal. E que nós temos que colocar isso em nossas mentes, que nós necessitamos de passar algum tempo com Deus. Jesus Cristo gastava tempo em oração e na presença do Pai, ensinando isso a cada um de nós, a cada momento da nossa vida. Nós temos que destacar nisso, tá? É gastar o tempo, mas não viver despreocupadamente, não comprometer o testemunho. Muitas pessoas estão gastando o seu tempo precioso, tá? Com péssimo testemunho na sociedade onde vive, não é? Quantas vezes a gente pergunta para uma pessoa: meu irmão, por que você não vem na igreja? E dá uma desculpa esfarrapada, não é mesmo? E isso significa que você está comprometendo algo de precioso que poderia estar sendo gasto na presença de Deus. Muitas das vezes, meus irmãos, deixamos de ir à igreja por qualquer motivo, por qualquer razão, ou nem sequer ligamos para isso. Só que tem um detalhe: o tempo está passando e ele vai passar lentamente até a hora que nós descobrirmos que estamos longe demais do começo. E temos que estar constantemente procurando isso no Senhor Deus. Prestem bem atenção disso. Não ser insensato. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tá? Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 5, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Aproveitai as oportunidades. Eu conheci um irmão no Rio de Janeiro que ele era presbítero e, fazendo uma visita no hospital certa vez, ele disse que, ao fazer a visita no hospital, passou na porta de um quarto, sentiu uma vontade de fazer uma oração para aquela pessoa, mas ele disse assim: não, hoje eu não vou fazer não, eu vou voltar aqui amanhã. No horário da visita, 2 horas da tarde, ele não foi, não visitou o homem. Quando chegou no outro dia, ele foi lá. Quando chegou lá, a cama estava vazia. E ele disse que sentiu a dor por dentro. Chamou o enfermeiro e perguntou. Ele tinha falecido naquela noite. E o apóstolo Paulo escrevendo, ele disse o quê? Portai-vos com sabedoria para os que são de fora e aproveitai as oportunidades.
Quanta coisa, meus irmãos, que nós temos que fazer hoje, porque Deus não vai deixar para amanhã. Quantas oportunidades têm passado ao nosso redor e nós não aproveitamos aquele momento? Porque estamos sempre achando que podemos resolver como se fosse o Senhor do tempo. Como se fosse governando isso. Isso é insensatez. Insensatez mesmo, e séria. Por quê? Ele não foi lá visitar. De repente, você sente vontade de visitar um irmão, visitar um parente, visitar um amigo. Quantas vezes você já sentiu vontade de falar de Jesus? Quantas vezes nós sentimos vontade de falar de Jesus para alguém? Mas a nossa insensatez, porque nós não associamos e achamos que podemos falar amanhã, depois da manhã, que ele vai ter todo o tempo do mundo e ainda é muito jovem. Nós temos que lembrar uma coisa, nós não somos senhor de nada. Por isso que nós temos que aproveitar o máximo que pudermos. Sabe por quê? Porque daqui a pouco o Senhor Deus estará nos chamando para prestar conta desse tempo. Nós somos apenas um mordomo dele. Como que nós estamos vivendo essas questões da nossa vida? Eu fico com muita tristeza, eu vejo as pessoas usando o domingo, um tempo separado para Deus. Uns vão para passear, outros vão na casa da mana, outros vão para a praia, outros vão não sei para onde, mas não tem aquele tempo para Deus, tem tempo para tudo, menos para poder se santificar, para poder buscar em Deus respostas para a sua vida, que necessita por demais, todos nós precisamos. Às vezes nós passamos a fazer muitas coisas, não é verdade? E quando na realidade esquecemos do essencial, do que realmente necessitamos, ficar a sós com Deus. Meu irmão, você que me ouve, fique a sós com o Senhor Deus. Há momentos que nós temos que nos afastar um pouquinho. Jesus fazia muito isso. Ele se afastava e quando foram ver, estava lá na montanha, diz o texto, e lá estava ele só. Naquele momento que o barco vai, ele despede os discípulos e manda atravessar, e depois ele vai andando sobre as águas, e diz o texto que ele sobe ao monte para orar. E lá estava ele só. Meu irmão, é muito importante que nós venhamos estar com o nosso Deus, é muito importante tirar um tempo para estar com Deus, tá? Aquele tempo sozinho com Ele, aquele tempo de meditação, aquele tempo de responder com gratidão ao nosso Deus pela bênção que Ele tem nos dado, tem nos trazido. Quantas vezes, meus irmãos, o Senhor Deus tem feito coisas e depois nós nos envolvemos com tantas coisas e nem sequer dizemos obrigado, nem sequer botamos diante do Senhor a nossa gratidão. Por isso a palavra de Deus é muito clara quando ela vem nos ensinar. É em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Isso mesmo. Não merecíamos as coisas, mas o Senhor Deus nos concede através da sua graça e da sua misericórdia. Jesus Cristo faz uma advertência lá em Mateus 7, 26. Ele diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Hoje pela manhã ainda falei um pouco sobre isso. Que edificou a sua casa sobre a areia. A insensatez tem feito pessoas construir as suas vidas, meus irmãos, em cima de coisas que são supérfluas, coisas que não vão perdurar, coisas que não são persistentes, coisas que não vão ficar. Constroem a sua vida como se fossem ficar eternamente nesse mundo. Não é? Quantas vezes eu não vou hoje não, porque achando, meus irmãos, que nós podemos segurar. Hoje eu não vou dia tal. Uma vez visitei uma família, perguntei, disse para eles, vou ter um tempo que vocês não aparecem. Que é isso? Tem só um mês. Tinha 6 meses, eles achavam que era um mês. Sabem por quê? Perderam a noção. Isso, hoje em dia, meus irmãos, perde-se a noção do tempo com uma facilidade muito grande, porque ele passa depressa. Mauro Quintana fala uma poesia dele, uma frase lá muito interessante, que ele diz assim: o tempo é um dever que nós trouxemos para casa. Quando vemos, deu 6 horas. Como vemos, passou um mês. Quando vemos, veio o Natal. Quando vemos, passou um ano. Quando vemos, tem 50 anos. Aí ele diz assim: se eu tivesse a oportunidade e alguém me desse mais um dia, eu não ia olhar para o relógio. Sabe por quê? Para não ter que fazer conta do tempo que se perde. Perde-se muito tempo, meus irmãos, envolvido com coisas desse mundão que Deus vai destruir.
Não vai sobrar pedra sobre pedra. E as pessoas vão achando que são o Senhor do tempo. Eu conversava com o reverendo Davi, aqui, morando perto de nós aqui. A última conversa que eu tive com ele, ele tinha 91 anos. Eu perguntava para ele sobre as coisas de antigamente. Ele falava aquilo com uma mente muito clara. E ele virou para mim e falou: Duval, o tempo passa depressa. Eu, quando percebi, já estava com 90 anos. Meu irmão, o tempo não está dizendo você ficar olhando para ele, não. É para se mexer. É para buscar santificação, para buscar a vida espiritual, é ficar a sós com Deus, é ficar a sós com o Pai, é estar presente ali com o Pai, não ser insensato, não achar, meus irmãos, que a vida é algo que te espera. Quantas oportunidades já passou na sua vida, de negócios, de estudo, hein? Quantas coisas já passaram pelas nossas vidas e nós achamos que poderia ser feito depois. Quando vê daqui a pouco, está com 40 anos. Está com 50, acabou, lá foi o ânimo embora. Lá foi a resistência física. Lá foi a vontade de fazer coisas. Não é verdade? Por isso a palavra de Deus diz bem claro aqui, meus irmãos, hoje Paulo, quando está escrevendo aqui aos Efésios, ele diz assim, olha aqui, remindo o tempo, porque os dias são maus, e vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, nécios e insensatos. Não devemos andar dessa forma. Porque sabemos, meus irmãos, que daqui a pouco não vai ser, o amanhã pode não ser igual hoje. Amanhã eu posso estar no hospital e aí não posso mais vir. Aí amanhã ou depois eu posso estar, se condenado à morte, tá? E não poder mais ouvir nada, saber de nada, isolado. Cuidado, meu irmão. O tempo passa e passa rápido demais. Viu? Por quê que nós temos que gastar o nosso tempo naquilo que não é suficiente? Naquilo que não satisfaz a nossa alma, naquilo que não traz como comunhão com o nosso Deus, com os nossos irmãos, com a nossa igreja. Nós temos que botar uma coisa, meus irmãos, em nossos corações, tá? Nós não somos, meus irmãos, esse corpo aqui ele não é eterno, não, ele vai morrer. Só depois que ele ressuscitar que ele vai para a eternidade. Porque antes disso o tempo passa e passa rápido. Ponto número 1 é esse, prudência. Vede prudentemente como andais. Como é que você está andando? Coração grato? Quando chega em casa, no final de um dia, você bota no seu coração: Senhor, obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso que Tu nos deu. Tens feito isso, querido? Temos administrado o nosso tempo diante do altar do Senhor Deus? Pai, obrigado por esse dia que Tu nos deste. Pai, obrigado por esse dia que Tu me deu, que eu pude trabalhar com saúde, que eu pude buscar o sustento da minha família. Hein? Meus irmãos, a nossa vida com Deus é um entrelaçados de comunhão, tá? É um entrelaçados de ação, Deus agindo, nós reconhecendo, nós agradecendo e Deus agindo. É assim que vivemos, você foi chamado para viver com Ele. Há poucos dias eu preguei aqui a respeito de Jesus vir morar conosco. Pois é o que Ele fez. É o que Ele fez, meu irmão. Vamos colocar em nossos corações cada vez mais esses pontos essenciais para a nossa vida espiritual. É interessante uma outra coisa que ele apresenta no texto. É resgatar o tempo. Resgatar ou remir o tempo. É comprar o tempo. Né? Com esforço. Ele vai dizer, com esforço. Você resgata com esforço. Né? Por quê? Porque você não tem domínio sobre o tempo. Agora mesmo eu falei, aquilo que passar, você não vai mais buscar. Lá atrás não dá mais para buscar. Não dá para nós irmos para trás. Mas nós podemos resgatar o dia de hoje. Nós podemos resgatar no sentido de que eu fiz errado ontem, eu não vou perder tempo em fazer errado hoje. Porque eu reconheço que eu falhei em pecado diante do meu Deus. Resgata o tempo, vamos remir o tempo. Viu? Vamos trazer para nós, meus irmãos, um reconhecimento de que precisamos melhorar a cada dia. O que ele está dizendo aqui é santificai-vos cada vez mais. Isso é remir o tempo. É isso, é não dar tempo para as coisas que estão ao nosso redor que não trazem edificação pessoal. É muito grave isso. Quando nós não aprendemos que nós temos que edificarmos-nos através da palavra e no exercício prático, em busca de santidade. Tá?
Por que nós temos que remir o tempo? Porque nós temos que estar preparados. Meus irmãos, é de se abismarem em ver o quanto tem de pessoas dentro de igreja despreparadas, desconhecendo as Sagradas Escrituras, desconhecendo o caminho da oração. É muito triste nós vemos isso. Pessoas não estão preocupadas com o conhecimento da palavra de Deus. Ah, tempos difíceis estão vindo aí. Quantas pessoas, meus irmãos, eu fiquei abismado de ver quantas pessoas se apavoraram quando chegou essa pandemia. Pessoas despreparadas, não conhecendo as Sagradas Escrituras. Isso mesmo. Às vezes é até triste de falar, mas é real. Está aqui. Pessoas que desconhecem, acham que aquilo seria fatal. Eu vou morrer. E se você morrer? Paulo disse o quê? Para mim, tanto faz o morrer como o viver, que é a mesma coisa. Ele queria partir, ele queria estar com Cristo, que era bem melhor estar fisicamente, estar espiritualmente com seu Salvador. Mas o despreparo, meu irmão, levou pessoas a ficarem apavoradas, gritando na rua. Por que será, hein? Esse dia deu uma tempestade violenta aqui, de 100 e tantos quilômetros por hora, aqui arrancou telha para todo lado, gente ficando apavorada. Meu irmão, você está se preparando para o pior? Está se preparando? Hein? Aquele que edifica sua casa sobre a rocha, quando vier a tempestade, vai resistir. A rocha, meus irmãos, é Jesus Cristo, e Jesus Cristo está na palavra de Deus. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a salvação, e são elas mesmas que testificam de mim. Nunca esqueça isso. Eu tenho que estar me preparando constantemente, todos os dias, para enfrentar ciladas do diabo, para situações difíceis que estão vindo aí. Não se iluda, não. Tem muita coisa vindo por aí. Tempos difíceis requer tempo de busca, dedicação, de buscar agora, preparar-se antes. Eu gosto muito do período do rei Asa. Passou 10 anos em paz. Sabe por quê? Em 10 anos, você sabe que ele ficou de braços cruzados? Não. Ele preparou o exército dele durante 10 anos, enquanto ao redor estava tudo em paz. No dia que se levantaram para a guerra, Israel estava preparado para enfrentá-los. Porque não ficou brincando no tempo de paz. Ausência, meus irmãos, de angústia, ausência de problemas, não significa que eu tenho que ficar dormindo. Despertai aqueles que dormem. O tempo, meus irmãos, limita as oportunidades. Uma outra característica terrível do tempo. Ele vai limitar. Se você tinha algo para fazer hoje e não fez, amanhã pode ser que você não faça. E está aqui em 2 Coríntios 6:2. Preste bem atenção, você que ainda não tem Jesus no seu coração. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade de te socorrer no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora, o dia da salvação. Agora porque Jesus Cristo tinha chegado. Agora porque as profecias do Antigo Testamento tinham acabado de se cumprir sobre o Messias. E a minha pergunta que o Paulo vai citar aqui no texto é: agora, hoje é o dia. Agora é o tempo sobre modo oportuno. Não deixa para amanhã não, hein? Deixa não. Tá ouvindo a palavra hoje? Bota teu joelho no chão, corre depressa para lá, para a presença de Deus. Porque o amanhã pertence a Ele. Não, amanhã não pertence a mim. Certo pastor foi visitar um irmão lá, que estava afastado da igreja. Perguntou para ele, e você, rapaz, está fazendo o quê? Eu estou me formando, estou estudando. E a igreja? A igreja eu vou deixar para depois. Pois é, né? Aí o pastor pegou uma tenaz, tinha uma lareira, tirou uma brasa do fogo e botou do lado, né? E falou para ele, e depois, o que vai acontecer? E continuou conversando com ele. Quando chegou no final da conversa, ele virou para o irmão e falou assim, o seu distanciamento da igreja está levando a você de se tornar uma brasa viva no altar para virar esse carvão que está ali, ó. Porque se você sair da comunhão, você não vai mais se aquecer e você vai se apagar. É exatamente isso que acontece, queridos. Não te afasta, não. Fica firme no Senhor. O tempo limita as oportunidades. O sobremodo é hoje, é agora. Hoje é a tua oportunidade para salvar-se. Hoje é a oportunidade para Jesus Cristo entrar na sua vida. Abra o teu coração. Ele está à porta, ainda está à porta.
Mas haverá um dia que você não vai conseguir mais. Haverá um dia que você não vai poder. É o dia que tu partir daqui sem Jesus. Mas enquanto estiver aqui, você ainda tem oportunidade. E lembre-se, é a cada momento que você ouve, está ouvindo hoje, faça desse momento de hoje, como Paulo está escrevendo aqui, sobre modo oportuno. Não sabemos como será o nosso amanhã. Temos que saber administrar o nosso tempo. O tempo está aí, está passando. Eu me lembro aí há 50 anos atrás. Um jovem bonito. Foi passando, passou. 67 anos, já foi, não vi nem como. Sabe por quê? Mas glória a Deus que o Senhor Deus não me colocou no caminho dele e me ensinou como fazer para administrar o tempo que ele está me dando. Para estudar livros, para estudar a Bíblia, tudo sobre Bíblia. Sabe por quê, queridos? Porque é disso que nós precisamos para a nossa edificação, para essa caminhada. Meu irmão, nós temos que botar uma coisa no nosso coração. A única coisa que vale a pena se viver nesse mundo é o Evangelho. A única coisa que vale a pena, tá? Para se viver nesse mundo é o Evangelho. Não tem dinheiro, não tem carro, mansão, piscina, não, nada disso. A única coisa que vale a pena viver é a vida de Cristo em nossos corações. Isso mesmo. É viver em busca de santidade para cada vez mais aprender de Jesus, ter conhecimento de Jesus na prática, no dia a dia. Ser crente fervoroso, ser um crente que aceita desafios, vencer obstáculos. Quer lutar? Eu vou te dar um inimigo bom para você lutar. Nós mesmos, nós somos inimigos nossos, porque existe dentro de nós ainda alguma coisa sobre a carne, que está deixando em luta e tenta, viu? Sejamos vitoriosos dias após dia, nos preparando, nos dedicando numa busca de santidade para podermos, meus irmãos, quando vier a tempestade, nós estarmos prontos. Quando vier a notícia que você vai ter que partir, você pode ouvir o Senhor Jesus Cristo dizendo: vinde bendito do meu Pai. Lembra lá como foi com Estevão? Eles apedrejaram Estevão e diz o texto bíblico que Estevão olha para o céu e entrega o espírito dele a Jesus e viu o céu aberto e Jesus em pé no lado do trono. Sabe por que ele estava em pé? Para receber Estevão de braços abertos. Ele soube administrar o tempo dele. Deus te deu um tesouro e esse tesouro chama-se tempo. Como que nós estamos exercitando isso? Como nós estamos aproveitando? Não gaste o teu tempo correndo atrás de coisas, meus irmãos, que não vão valer nada, não vão pesar na balança. O que dará o homem em troco da sua alma? Hein? O que dará o homem? Nós não temos nada para oferecer a Deus, a não ser crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis agora o dia oportuno, eis agora o tempo da salvação. Se você ainda não tem Jesus no seu coração, presta bem atenção. Não vacila em administrar o seu tempo. Pode estar correndo atrás de coisas inúteis e fúteis. Meu irmão, bota uma coisa no seu coração. Quando estiveres partindo daqui, quando nós estivermos ao ponto de partir daqui para ir embora, lembre-se de uma coisa. Ali naquele momento fatal, a coisa que você vai mais precisar chama-se Jesus. Isso mesmo. Jesus, querido. Seria tão bom, na hora que você estivesse partindo, tivesse a visão de Estevão. É ou não é? Vendo Jesus, sentindo a presença dele, vindo um anjo dele para te levar para a presença do Eterno. Luiz de Carvalho canta um hino que ele deixa muito claro lá no seu hino, que quando ele chegasse no céu, ele não queria ver as portas de pérolas, o chão de ouro, as paredes de ouro e tantas riquezas. A coisa que ele mais desejava ver é Jesus. É ver a face de Jesus, estar diante de Jesus, frente a frente com ele, uma coisa que só é permitida para aqueles que administraram, que viveram muito bem o tempo dele e consagraram-se diante de Jesus. Nós não vamos chegar lá como estranhos. Somos conhecidos por um longo caminho que andamos com ele. Não sei de onde vens, mas se você for crente e salvo, e ele sabe de onde você vem, porque ele está andando contigo, ele está andando conosco.
Está lado a lado conosco. Ele vai chegar lá e você vai olhar e vai falar: vinde benditos do meu Pai, eu conheço você, eu sei de onde você vem, sei quem você é, fiz parte da sua vida, participei da sua vida. Isso! Viva essa vida dessa forma, consagrando-se, buscando, gastando seu tempo precioso na presença de Jesus, para não chegar lá como um estranho, não sei de onde sou e nem de onde vocês vêm. Não vai querer ouvir isso lá não, hein? Gaste o seu tempo precioso na presença de Jesus. Tá? Na presença de Jesus, amado. Isso mesmo. Prudência. Tenha prudência. Porque o tempo está passando. E ele está passando. E lembre-se, a qualquer momento eu posso ser chamado. A qualquer momento você pode ser chamada. Você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo agora, a qualquer momento nós podemos ser chamados. Deus não precisa de uma doença, Deus não precisa de câncer, de acidente de caminhão, de carro, de avião caindo, Deus não precisa de navio afundando. O Senhor Deus não precisa de nada para nos tirar do mundo. O rei Davi chegou a dizer no período que estava sendo perseguido por Saul que a morte estava a um passo dele. Ela está sempre andando do lado. Não precisa ter medo disso não, tá? Se você for salvo e está gastando o seu tempo precioso numa busca de comunhão e de santidade diante desse Deus maravilhoso, tem medo da morte? Que morte? Nós vamos para a presença do Deus eterno, Senhor da vida, Senhor Jesus Cristo como o nosso único e eterno. Vai andar conosco, Ele quer nos receber, Ele deseja, Ele faz isso na oração sacerdotal. Pai, para que onde eu esteja, estejam Ele também comigo. Gostou de nós, hein? Gostou? Isso mesmo. Quer andar no céu conosco e vocês sentarão comigo no trono do meu Pai. Ele como representante dos salvos. Sentaremos com Ele lá. Temos lá um amigo no céu. Uma amizade que foi desenvolvida aqui. A amizade de alguém que deu a vida dele por nós. Uma amizade solidificada na verdade. E nós temos que gastar nosso tempo em fortificar essa amizade, em estreitar essa amizade cada vez mais. Aí sim, meu amado, ao chegarmos lá, ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, de braços abertos. E por fim, nós temos aqui o terceiro ponto, que ele vai deixar claro aqui no texto. Por essa razão vos torneis insensatos, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Você quer andar direito, quer andar realmente gastando, quer andar administrando bem o seu tempo? Descubra o que Deus quer de ti. Sim. E o que Ele quer de nós, Ele registrou. Descobrindo a vontade de Deus. Mas para descobrir a vontade de Deus, meu irmão, é necessário dedicação, muito esforço. A vontade de Deus é baseada em Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Ele disse assim: a vontade de Deus é a vossa santificação. A vontade de Deus é a vossa santificação. Entendeu bem? Por isso que santidade exige tempo e esforço. Jesus diz isso lá no Mateus 11:12, quando ele fala de João Batista. De João Batista até agora, o reino dos céus é conquistado com muito esforço. Esforço total. E o reino de Deus é conquistado, não é para boas obras você ser salvo, não. Isso aqui é falado para salvo. Tá? É falado para salvo. E quando ele diz assim, é com muito esforço, porque para você amar, ter alegria, paz no coração, longanimidade, benignidade, você está pensando que você não vai ter que se esforçar? Vai. Você está pensando que é fácil de amar o inimigo? Não, tem que se esforçar. E esforçar muito. O reino dos céus é conquistado com muito esforço. Dói, às vezes, a gente tem que engolir. Tem que engolir. Alguém já disse, tem que engolir sapo. Viu? É duro aquela pessoa que você te ofendeu, te humilhou. E Jesus vira para você e diz assim, vai lá e reconcilia com o teu irmão. Se você trouxe a tua oferta e colocou no altar, e teu irmão tiver alguma coisa contra ti, aprenda logo de uma vez. Volta lá, reconcilia com ele. Tem que te esforçar, hein?
Tem que fazer ensaio, tem que ficar na frente do espelho, treinar, falar, tal. Aí quando chega perto para falar, vem aquelas coisas ruins no coração, mas te esforça. Temos que nos esforçar, gastando tempo com o estudo das Escrituras e com muita oração. Estuda mesmo. Quantos capítulos você lê da Bíblia por dia? Umzinho? 2. Quem sabe 10 versículos. Não é? Quem quer ler a Bíblia o ano todo tem que ler mais, hein? Tem que ler mais, é de 3 para cima. Capítulo, hein? Tá dedicado? Tá se esforçando? Gosta de estudar a Bíblia? Quando for ler a Bíblia, entra dentro do texto. Pula para dentro do texto. Anda lá no meio de Israel junto com Jesus. Aí vai lá no Velho Testamento, vai andar com Moisés lá no deserto, vai andar com Moisés na presença de Deus, vai conversar com Deus como conversava Moisés, vai conversar com Deus como conversava Abraão. Ousadias, orações ousadias, orações ousadas. Moisés era ousado na relação dele com Deus. Se tu não for, eu não vou. Tira meu nome do livro. A discussão era séria ali. Entende? É entrar, é se envolver, é conhecer. Tempo para isso. Muita dedicação. Muito esforço para alcançar isso. Não pensa que é fácil, não. Certamente estava lendo um livro aqui do Billy Graham e disse que a mulher dele lia a Bíblia muito, lia muita Bíblia. Aí fomos descobrir como que ela conseguia ler tanta Bíblia se ela era dona de casa e ela que tomava conta da casa, limpava tudo. Sabe o que ela fez? Ela botou uma Bíblia no banheiro, uma Bíblia na sala, uma Bíblia nos quartos. E quando ela estava limpando o quarto, de vez em quando parava, abria a Bíblia e lia. Aí ia para o outro quarto, limpava, parava um bocadinho e continuava lendo. E ela lia a Bíblia sempre aos montes. Entendeu? Sabem por quê? Porque ela realmente tinha uma vida dedicada em busca de sabedoria, em busca de santidade diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos gastar tempo na evangelização, meu irmão. Vamos gastar um tempo na evangelização. Você já evangelizou alguém esse ano? O ano está acabando, hein? Já falou de Jesus para alguém? Não, agora nós vamos na pandemia. Larga de conversa. De repente você está indo trabalhar, está falando de Jesus lá no trabalho, está revelando Jesus. Está pregando Jesus com testemunho? Porque é isso que nós temos que fazer. Isso também exige esforço. Uma vez, ele fez um compromisso com ele. Ele disse que tinha que falar do evangelho para 4 pessoas. Todo dia. E tinha dia que ele já estava deitado e lembrou que não falou. Levantava de madrugada, saía andando e falava para as 4 primeiras pessoas que ele encontrava. Porque ele tinha um compromisso. Ele era um homem esforçado. Evangelizar, testemunhar, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ser testemunha, meus irmãos, não é só falar, é também viver a palavra. Alguém já disse com muita sabedoria: prega o evangelho, quando for necessário, fale. Isso, testemunho, falar de Jesus, pregar sobre Jesus, ensinar Jesus. Gaste tempo ensinando o caminho do Senhor aos filhos. Você tem gastado seu tempo com seus filhos? Tem ensinado a criança no caminho que deve andar? Que Provérbios 22:6 vai deixar isso muito claro. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda que for velho, não se desviará dele. Que bênção, que bênção, que bênção. Eu fico feliz quando vou numa igreja e encontro lá uma mocidade forte. Eu sou num período onde as mocidades eram fortes. Hoje nós ainda temos mocidades fortes. Moços dedicados, moços que querem participar, a UPA, né? A UCP. Eu falo em nome da nossa igreja, porque é só aquilo que nós conhecemos. Não é verdade, irmãos? Aquela meninada alegre, feliz, cantando, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Hein? A alegria. Fomos criados na igreja, a gente sabe isso de cor. É ou não é? Será que nós temos gasto nosso tempo ensinando nossos filhos? Ou será que você não tem tempo porque está trabalhando demais? E está achando que vai entrar no céu com dinheiro no bolso? Vai não! Nós temos que aprender algumas coisas importantes. Nossos filhos são prioridade número 1. Isso mesmo, é herança do Senhor, não é para nós não. É para nós prepará-lo para o caminho do Senhor. Tem muita gente que não gosta de ler aquelas cronologias ali, né? Do Velho Testamento, do Novo. Aqueles nomes da tribo de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano. Você sabe que aquilo ali é a geração que passou a palavra de Deus e veio até hoje. Isso mesmo.
E nós temos que aprender, meus irmãos, que nós temos que educar, ensinar nossos filhos, requer tempo, requer cuidado, preocupação. Não podemos nós, como filhos de Deus, família de Deus, educar filhos para o mundo. Não podemos. Imagine nós como crentes educando filhos para o mundo. Ou educando não, deixando de educar para o Senhor, é a mesma coisa que entregar para o mundo. Essa é a realidade. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, que ainda que for velho não se desviará dele. Quando que nós vamos ter uma geração de jovens, uma geração de políticos, uma geração de comerciantes, de industriais? Quando nós vamos ter uma geração dessa que conheça a palavra de Deus? Isso significa, meus irmãos, que nós temos que prepará-los. Nós temos que ensinar nossos filhos. Uns vão estudar, vão ser líderes. Uns vão ser gerentes de banco, outros vão ser políticos, outros vão ser qualquer coisa na vida que realmente, em lugares chaves, importantes na vida, gaste o seu tempo com isso. Quantos filhos podem dizer, minha mãe gastou tempo comigo ensinando a Bíblia, ensinando as Sagradas Escrituras para mim? Hein? Quantas mães já repreenderam seu filho até depois de velho, perguntando assim, isso daqui está indo na escola dominical? Por que não está indo na escola dominical? Meu neto não tá indo na igreja, o que está acontecendo? Sim, meus irmãos, eu fui criado assim, tomava surra de Bíblia. Bíblia dentro de um saco e nas costas. Vamos embora para a igreja, a hora de igreja. Ah, mas não quero ir. Pau! Chegava na igreja, tinha que ficar lá, quieto, ir bagunceiro, apanhava de novo quando voltava. Mas fomos ensinados na palavra. Tinha conversa com nós, não. Por quê? Existe alguém preocupado. Existe alguém que sabia administrar o tempo diante de Deus. Meu irmão, eu vou lhe perguntar. Como você está gastando o seu tempo? Porque ele está passando. Ele está acabando. Não dá para voltar. Não existe uma máquina do tempo que faz você ir lá atrás e consertar as coisas que ficaram. Não tem. O que temos dentro de nós é algo muito simples. É um encontro marcado no dia do juízo. E quando chegarmos lá, nós vamos ter que chegar e prestar conta do nosso tempo. O que você fez? Administrou mal? Quando era para estar no lugar certo, nunca estava no lugar certo, estava sempre no lugar errado. Queridos, eu vou concluir com uma palavra de Mateus 24, 44. Por isso, Jesus disse, ficai também vós, falou para os discípulos, apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A volta de Cristo não pode ser uma surpresa para nós que somos filhos de Deus, que somos salvos por Jesus. Ele disse que vai voltar e está voltando, ele vai voltar. E quanto a vós outros, cuidais, presta bem atenção. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, a hora que você estiver bem envolvido com o mundo, como foi o tempo de Sodoma e Gomorra, como foi o tempo lá de Noé, lembra lá? Pois então. Estavam envolvidos com tudo, menos com os avisos que estavam caindo, menos com os anúncios da palavra. E quando foi de repente, o Senhor Deus decretou o fim. Nosso fim está marcado. O fim da terra está marcado. O juízo está vindo aí. Jesus vai voltar e trará consigo juízo. A pergunta que é fácil para encerrar. Estás administrando bem o seu tempo ou está gastando ele com outras coisas? Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos fortaleça cada vez mais na sua santa presença. Meus irmãos, nós temos motivos de oração. Nós temos aqui o bebê Moisés, né? Uma irmã da nossa igreja nos comunicou que foi tirado um rim dele e agora parece que o que ficou também parou. Então só uma intervenção divina, se for essa grande vontade soberana do nosso Deus. E nós como igreja, né, temos condições de interceder e fazermos a oração que aquele homem fez. Se tu queres, tu podes. Tá? E ele pode mesmo. E entregar isso à sua soberana vontade, intercedendo. Vamos revelar a nossa vontade. É uma coisa que nós como crentes temos que aprender, chegar diante de Deus
Não é porque é só a vontade de Deus que acontece que nós vamos deixar de apresentar a nossa vontade. A nossa vontade é que essa criança seja restaurada e que Deus a abençoe com a sua salvação. Deus é grande, tá? É poderoso. Há, porventura, coisa maravilhosa demais para mim? Não, não há. E nós devemos orar, então, pela família, por ele, tá? Que dê forças nesses momentos difíceis, e pelo Moisés. Vamos orar por ele, para que Deus tenha misericórdia para a sua vida. E para todas aquelas pessoas que precisam de Jesus, nesse momento difícil, nós devemos estar intercedendo. Cada um conhece alguém. Interceda, bota o teu joelho no chão. Peça a Deus para ter misericórdia e graça. E Ele tem. E nós vamos encerrar então nesse momento com uma oração. E antes da oração, não saia da live, entra na live lá da música, que vai ter louvor após a minha oração. Ok? Oremos então. Deus eterno, nós te agradecemos imensamente porque a tua palavra vem nos orientar, ó Deus, a respeito do tempo que tu concede a cada um de seus filhos, a cada ser humano. E clamamos, ó Deus, que o Espírito Santo venha nos fortalecer a sabermos administrar esse tempo, para podermos nos consagrar e buscar santidade na tua santa presença. Perdoa, Deus, o nosso pecado e a nossa falha diante de ti. Sabemos, ó Deus, que tu és misericordioso. Sabemos, ó Deus, que tu estende a tua graça e a tua misericórdia. E é nesse instante, ó Pai, que nós clamamos a respeito do bebê Moisés. Esteja, Senhor Deus, estendendo a tua graça e a tua misericórdia. Esse é o nosso desejo. Sabedores, ó Pai, que não é nada impossível para ti. Mas a tua vontade soberana sempre prevalece. O nosso desejo é que ele seja restabelecido. E consciente, ó Deus, de tuas respostas santas, ó Pai, nós te louvamos e agradecemos. Abençoe a eles e a todos, ó Pai, que ouvirem esta palavra. E àquele que ainda não tem Jesus, possa ter um encontro com ele o mais breve possível, Pai. Porque hoje é o dia da salvação, sobremodo oportuno. Obrigado por tudo, ó Deus. É o que nós te pedimos, agradecidos em Cristo Jesus, o teu Filho amado. Amém, Pai. Boa noite, irmãos. Permaneçam online. Começou. Boa noite, irmãos. Vamos começar aqui com um cânticozinho rapidinho. O pessoal vai ser chegando e a gente vai dando continuidade. Rompendo em fé, assim que tem que ser a vida do cristão. Porque nós a todo momento somos provados. Verdade? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e mares, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé.
isso aí, meus irmãos. Cada dia, sempre na presença do Senhor, rompendo em fé. E o primeiro cântico desta noite, de louvor e adoração, amigo de Deus. Quem tem esse amigo tem tudo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém. Quem tem um amigo desse não precisa de amigo melhor do que Jesus, o bom pastor. E todos necessitamos de um amor perfeito. Amor esse que só vem de Cristo Jesus. Poder para salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
aceitar com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Jesus a morte venceu. Ele venceu a morte para trazer-nos vida, vida em abundância e vida eterna. Amém? O próximo cântico. Grande é o Senhor nosso Deus, a alegria de toda a terra. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer, agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por
isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Seu Deus e Pai, na tua presença, Senhor, elevamos o nosso louvor e a nossa adoração. Te pedimos, ó Pai, que aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Contempla a tua igreja aqui, ó Pai. E venha, Senhor, estar nos abençoando segundo o teu querer e segundo a tua vontade, Pai de amor. Necessitamos tão somente de ti. Não precisamos de mais ninguém, ó Pai. Ser conosco, ó Pai, no nosso cotidiano, ser conosco, ó Pai, por onde quer que formos, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, ser sempre como a água do mar, sal, onde a gente possa passar, a gente possa fazer a diferença, que a gente possa ser como o sol, a gente possa ser a luz desse mundo. Ser conosco, ó Pai. É a nossa oração. Em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos? Ficamos assim? E se semana que vem, Deus permitir, a gente estará aqui em louvor e adoração mais uma vez. Fiquem todos na paz. Boa semana.